Fala jovens, beleza? Mais um vídeo no canal. Nesse vídeo, nessa aula, a gente vai tentar fazer dois exercícios, que são esses dois aqui, beleza? O pares ímpares positivos e negativos, 1066, já abram ele aí e tentem fazer. E o números ímpares, 1067. Então tentem fazer também, beleza? A gente vai começar por esse. Se ficar muito grande, eu corto a aula em duas e aí a gente resolve um exercício em cada aula, beleza? Mas eu acho que vai dar para fazer os dois, sim. Então, nesse primeiro aqui, ele pede para a gente ler 5 valores inteiros, mostrar quantos foram pares, quantos foram ímpares, quantos foram positivos e quantos foram negativos, beleza? O arquivo de entrada contém 5 valores inteiros, imprima a mensagem conforme o exemplo fornecido, ou seja, nesse exemplo aqui. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa criar algumas variáveis, né? Para salvar a quantidade desses números aqui, pares, ímpares, positivos e negativos. Então a gente faz pares igual a zero, ímpares igual a zero, positivos igual a zero e negativos igual a zero, beleza? A gente usa o nosso for, igual a gente usou na última aula. For i em range, ele quer que a gente leia 5 números, né? Então a gente faz de 0 a 5. 0 a 5 não, de 0 a 4, né? Se a gente colocar 5, que ele vai contar até 1 menos, então de 0 a 4. Mas ele quer que a gente receba 5. Então de 0 a 4 tem basicamente 5 números. Beleza? 0 a 4 tem 5 números. Então a gente vai contar 5 vezes, que é isso que ele precisa que a gente faça. Beleza? Então, 2 pontos. A gente precisa ler nosso número, né? A cada iteração, a cada loop desse for. Então, o número igual, ele precisa de números inteiros, né? Então, input. E aqui a gente faz uns ifs e elses para testar se esses valores são pares, ímpares, positivos ou negativos. Beleza? Então, if número mod 2 para testar se ele é positivo, se ele é par ou ímpar. Positivo não. Se ele é par ou ímpar, a gente testa se o resto dele numa divisão por 2 é igual a zero. Se for zero, pares recebe mais um, beleza? Se não, se ele for ímpar, ímpares recebe mais um. Isso aqui eu já expliquei nas outras aulas, então se você não sabe, dê uma olhada nas outras aulas ou pesquise sobre como testar a paridade de um número em linguagem de programação, que você vai achar isso aqui, beleza? Além desse if else, a gente precisa fazer um outro que é para testar se ele é positivo ou negativo. Então a gente testa aqui com outro if, número maior, eu não sei se ele inclui o zero ou não, para mim o zero é positivo, mas aqui pelo visto ele fala que tem um valor positivo, que é só o 12, então ele não considera o zero como positivo, beleza? Então a gente só põe número maior que zero, e aqui a gente põe positivos, recebe mais um. Beleza? Aqui se o zero fosse... Aqui a gente não pode pôr, por exemplo, else, só else. Por quê? Porque se a gente pôr só else, ele vai pegar o zero como negativo. Porque o número que não for maior que zero, sendo igual ou menor a zero, ele vai ser negativo, né? Então o zero seria negativo. Mas a gente quer que o zero seja neutro, nem positivo nem negativo. Então a gente tem que colocar um elif, número menor que zero. E se for zero, ele não conta nem para um nem para outro, beleza? E aqui a gente precisa dos 2 pontos aqui. Então negativos mais igual 1. Então é isso nossa lógica.
a gente testa, soma, testa, soma, testa, soma e testa e soma. E no final, depois do for, fora do nosso for, a gente imprime eles, beleza? A gente imprime no seguinte formato. Vamos a fstring, beleza? Então a gente imprime aqui os pares e aqui valores pares. Vamos copiar isso aqui e colar para todos, que é mais ou menos a mesma coisa. Aqui é ímpares, aqui positivos, opa, aqui negativos, valores pares, valores ímpares, valores positivos, apaga esse E, valores negativos, apaga esse E também, beleza? Vamos ver se a gente fez certo aqui. 3 pares, 2 ímpares, 1 positivo e 3 negativos. Então aparentemente está certo, beleza? Vamos mandar assim mesmo, bem tranquilo. A gente viu uma usabilidade do for aqui, beleza? Bem tranquilo. Se não entenderam alguma coisa, deixe nos comentários, que a gente tenta explicar em outro vídeo. Mas vamos mandar aqui. Python 3.11. Beleza, deu de primeira. Então é isso mesmo, um exercício bem tranquilinho. Beleza? Vamos pro próximo então, que vai ser esse. Eu vou apagar aqui, resetar nosso terminal. E esse aqui a gente já consegue fazer ele de dois jeitos. De um jeito mais intuitivo, mais tranquilo, mais simples. E de um outro jeito que é bem mais rápido, que a gente consegue executar ele bem mais rápido, beleza? Mas eu vou explicar os dois certinho para tirar qualquer dúvida. E esse conceito que a gente usar nesse, a gente pode usar em outros mais pra frente também, beleza? O que ele quer da gente? Ele quer que a gente leia um valor inteiro e em seguida mostre os valores ímpares de 1 até x, um valor por linha, inclusive o x se for o caso, beleza? Então ele quer que a gente leia um valor inteiro, número igual a int input, e com esse valor ele quer que a gente imprima de 1 e que a gente conte de 1 até o nosso número, né? Imprima os valores ímpares de 1 até o nosso número, incluindo o nosso número. Como que a gente faz isso? A gente faz um for e in range. Como ele quer dar um limite superior, né? Um start e um stop, ele quer que a gente conte de 1 até nosso número, então a gente tem que colocar 1 aqui de primeiro parâmetro e onde a gente quer que ele pare no segundo parâmetro. Como inclui o nosso número, a gente tem que pôr o número mais 1, beleza? Dois pontos. E que a gente faz um if, na verdade. Um if, a gente testa se o nosso número é ímpar, usando mod 2 igual a 1. Se mod 2 igual a 1, ele é ímpar, então a gente print i. Aqui não é número, tá? Aqui é i. É o número que a gente está iterando aqui, é o nosso contador. Beleza? Então vamos rodar, bem simples. Vamos pôr o 8 aqui. 1, 3, 5, 7. Então beleza, deu certo. Só que se a gente imprimir não dentro desse if, vamos comentar esse if aqui. Se a gente imprimir todos os números que ele está iterando, a gente imprimir i aqui, a gente vai ver que ele está iterando cada número dessa sequência, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Vamos pôr o 8 aqui. A gente vê que ele está iterando do 1 ao 8. Beleza? Então ele passa por todos esses números. Isso perde, a gente gasta tempo fazendo isso. Beleza? Então, para esse exercício específico, a gente consegue melhorar ele um pouco. Como que a gente consegue melhorar ele?
gente consegue melhorar esse aqui, ó. Bom, ele pede do 1, né? Ímpares de 1 até x. Então, vou fazer uma sequência aqui de 1 até, sei lá, até o 15. Beleza? Até o 15. E a gente vai ver o que a gente consegue melhorar aqui. Para pegar os números ímpares. Beleza? A gente sabe que os ímpares são 1, 1, 3, 5, 7, 9. Faltou um 11 aqui. 11, 13 e 15. Esses são os nossos ímpares de 1 a 15. Beleza? Então a gente percebe que os números pares e ímpares eles se intercalam. Ou seja, a gente tem um ímpar, um par, 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 um ímpar, um par e um ímpar. Beleza? Só que a gente não precisa dos ímpares. A gente não vai fazer nada com eles. Então a gente não precisa contar eles, entendeu? A gente só precisa dos pares, só do 1, do 3, do 5, do 7, do 9 e assim por diante. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pular de 2 em 2. A gente pode vir do 1 direto para o 3, do 3 direto para o 5, do 5 direto para o 7. Beleza? A gente pode ir pulando os pares, porque a gente não precisa deles. Tranquilo? E como que a gente faz isso? A gente muda esses nossos parâmetros aqui, ó. Na verdade, a gente deixa eles do jeitinho que tá, de 1 ao meu número mais 1, mas eu vou fazer de 2 a 2. Então eu só ponho um terceiro parâmetro aqui, fazendo ele de 2 a 2. Ou seja, eu vou começar em 1, vou pular 2, vou pro 3, vou pular 2, vou pro 5, vou pular 2, vou pro 7, vou pro 9, pro 11, pro 13 e pro 15. Beleza? Isso aqui eu vou apagar. Isso aqui eu vou comentar. Vou deixar aqui. E dar o play. Beleza? Se a gente colocar 8 aqui, a gente vê que vai dar a mesma coisa. 1, 3, 5, 7. Só que a gente não está fazendo nenhum if. E a gente só está iterando os números que a gente precisa. Pulando de 2 em 2. Então a gente está o mais otimizado possível para esse código aqui. Beleza? Vou apagar isso aqui. Espero que tenham entendido. Beleza? Então o nosso código fica isso aqui. 3 linhas. De 1 ao nosso número que foi entrado aqui, né? Pulando de duas em duas casas. Porque a gente só quer os números ímpares. Beleza? Vamos rodar então. Ver se dá certo. Aqui. Pontes. Beleza. Já deu de primeira. Beleza? Então é isso mesmo. Exercício bem tranquilo, mas que a gente conseguiu, tipo, ver um jeito melhor de fazer ele, mais rápido. E é isso. Na próxima aula a gente tenta fazer assim também, mais 2 exercícios, 2 ou 3 por aula, porque a gente vai fazer muitos de for e while. E dá pra ver muita coisa legal, beleza? Então, até a próxima.